Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de português de hoje e nós vamos falar sobre leitura e interpretação de texto e sentido das palavras, que é o sentido real e o sentido figurado. Eu vou iniciar a nossa aula com a leitura de um poema, que é com ele que a gente vai trabalhar hoje. Então nós vamos fazer a interpretação dele para poder responder às atividades de hoje, ok? O poema se chama Voo, que é esse que está aparecendo aqui do ladinho. Então eu vou fazer a leitura com vocês me acompanhem e depois eu vou disponibilizar lá no nosso grupo todo esse material. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho, antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda, antes que a noite chegue enrolada em seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu, antes que os grilos cantem, formando um grande coral, antes que as formiguinhas se espalhem no quintal, antes que a Dona Aranha se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho, tá na hora de nanar, sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados, sonha sonho, cor de aurora, sonha sonhos de luar. Então esse poema foi escrito por Ni Ribeiro, ele está num livro chamado Roda de Letrinhas, né? Então depois, se vocês quiserem ler um livrinho de poemas, se vocês procurarem Roda de Letrinhas na internet, ele aparece e tem vários tipos de poema. Antes da gente iniciar as atividades, eu vou relembrar vocês do que é uma estrofe, né? Nós temos o poema, que é esse aqui que eu acabei de ler, e estrofe é o conjunto de versos que tem no poema, ok? Vocês podem perceber que cada estrofe, ela no final tem um símbolo que vai separando uma estrofe da outra. Então fica fácil da gente identificar as estrofes. Os versos é cada linha desse poema, igual a prof tá marcando aqui do lado. Então, estrofe é o conjunto de vários versos e verso é cada linha do poema, tá certo? Que é pra gente não esquecer. Agora a gente vai passar para nossa primeira atividade. Número 1. Agora que você já leu o poema, responda quantas estrofes ele tem, tá? Então vocês vão voltar lá no poema e contar quantas estrofes e marcar aqui. Número 2. Podemos dizer que essas estrofes, aqui vocês vão escolher uma alternativa que esteja correta. Então vocês mais uma vez vão ter que ir lá dar uma olhadinha no texto. Essas estrofes contam o que o passarinho está fazendo, elas fazem um pedido ao passarinho ou dão uma ordem firme ao passarinho. Aqui é a interpretação do texto agora, do poema. Vocês vão dar uma olhadinha e responder uma dessas alternativas aqui, que é a correta. Número 3. A repetição da expressão antes que, no poema, pode dar a ideia de que o passarinho precisa. Então, aqui pode dar a ideia de que o passarinho precisa de alguma coisa, né? A primeira alternativa, ser muito rápido para escapar dos perigos da noite, se apressar porque o tempo passa muito depressa, ou chegar ao ninho para dormir antes da noite chegar. Então, como a gente já vem estudando interpretação de texto, né, esse aqui é mais um exercício para a gente conseguir entender o que o texto quer passar pra gente. Então aqui você vai escolher uma das alternativas que você julgue correta, mas é bom você dar uma olhadinha lá no nosso poema. Agora nós vamos passar para língua, usos e reflexão. A gente vai passar para os sentidos das palavras. Aqui a gente vai entender o que é falar uma coisa para dizer outra, o sentido real e figurado. Então eu vou fazer uma leitura explicativa aqui para a gente entender do que se trata. Releiam alguns versos do poema Voo e comparem com o texto reescrito. Então aqui na coluna A
tem o trecho do poema como ele está escrito, né? E na coluna B, como ele foi modificado. Então, de um lado a gente tem o sentido figurado e no B, o sentido real. Então, percebam a diferença. Antes que o mar se assanhe, antes que a noite chegue enrolada em seu véu, antes que os grilos cantem, formando um grande coral. E no trecho reescrito está escrito assim: antes que o mar fique agitado, antes que a noite chegue com a escuridão, antes que os grilos cri-crilem juntos. Então vamos fazer a comparação de como era e de como ficou. No trecho do poema, antes que o mar se assanhe, no texto do sentido real ficou antes que o mar fique agitado. Percebam que são palavras diferentes, mas que dá a entender que é a mesma coisa. Assanhe e agitado. O segundo verso, antes que a noite chegue enrolada em seu véu. No sentido real, antes que a noite chegue com a escuridão, né? Se a gente for pensar que se a gente enrolar os nossos olhos com uma faixa ou um véu, vai ficar escuro, então faz sentido, né? A escuridão com antes que a noite chegue enrolada no seu véu. E o terceiro verso, antes que os grilos cantem formando um grande coral, no sentido real ficou assim: antes que os grilos cri-crilem juntos. Essa palavra cri-crilem, que é até um pouquinho difícil de falar, significa o cantar dos grilos, que é o que eles fazem quando eles estão juntos, né? Então, antes que os grilos cri-crilem juntos, que é o sentido real de antes que os grilos cantem formando um grande coral. Porque quando os grilos estão juntos, a gente tem a sensação que eles estão cantando. Então, vamos para a nossa primeira atividade dessa parte. Os versos reescritos com outras palavras têm o mesmo efeito do que estão no poema? Então, comparando o quadro A e o quadro B, vocês acham que as palavras que foram modificadas, elas têm o mesmo sentido das que estavam escritas no poema? Aqui vocês vão escrever se sim ou se não e por que vocês perceberam isso. Então, na B, vocês acham que o efeito é mais poético no trecho A ou no trecho B? Então, vocês voltem ali e façam uma leiturinha rápida nos trechos do poema. Nos trechos que estão escritos da forma que estão lá e nos reescritos da forma modificada no sentido real. Então, vocês vão avaliar e vão perceber se é mais poético no trecho A ou no trecho B, ok? Quando nos expressamos, podemos escolher o sentido real ou sentido figurado das palavras, de acordo com a situação ou a intenção que nós temos. O sentido real é o sentido próprio que as palavras têm, né? Ela não modifica o sentido. E o sentido figurado é outro sentido que as palavras podem ter, que elas podem assumir. É diferente do seu próprio sentido. O sentido figurado ajuda a criar imagens diferentes daquela com que estamos acostumados na realidade. Então, o sentido figurado, ele dá outro sentido à palavra. Nós vamos ver um exemplo aqui em seguidinho. Releia estes versos. Sonha sonhos, cor de aurora. Sonha sonhos de luar. Explique o que você entende nas ideias a seguir. Sonhos, cor de aurora. Vocês sabem o que é aurora? Aurora são feixes de luz, né? Como na aurora boreal que eu estou mostrando aqui. É tudo muito brilhante, tudo muito lindo, tudo muito encantado. Então, aqui vocês vão dizer sonhos cor de aurora, né? O que significa, o que vocês entendem por sonho cor de aurora. Aqui é uma resposta pessoal, é o que vocês entenderam por sonhos cor de aurora, ok? E a B, sonhos de luar, é a mesma coisa, tá? Que aqui está no sentido figurado. E
a nossa terceira atividade desta parte tá escrito assim: você sabe o significado da palavra rio? A gente sabe o sentido verdadeiro. Agora leia as frases com atenção e veja a diferença. O primeiro exemplo: Carlos ganhou rios de dinheiro em seus negócios. Então, a palavra rios, aqui neste caso, ela quer dizer bastante, muito, né? Levando em consideração da grandeza de um rio, né? Aqui a gente remete aos nossos pensamentos de abundância, de muita coisa. Então, é pra gente ter noção de quanto dinheiro Carlos ganhou com os seus negócios, né? Ele ganhou rios de dinheiro, então é bastante dinheiro. E o segundo exemplo: o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Aqui o rio está no verdadeiro sentido dele, né? No sentido real, que é de curso de água natural. Então a gente tem duas perguntinhas para poder responder. Em qual das frases a palavra rio está no seu sentido real? No sentido de curso natural da água. E explique por quê, que foi o que eu acabei de falar. E a B, qual é o significado da palavra rio empregada em seu sentido figurado, que foi o que eu acabei de falar sobre o rio de dinheiro que Carlos ganhou com o seu negócio. Então, essas foram as nossas atividades de hoje, tá? Tá bem enxutinha, porque nós temos aula de história em seguidinha, que a prof não fez semana passada. Então, se vocês precisarem de uma nova explicação, me chamem ali no grupo que eu falo com vocês, ok? Quero desejar uma excelente semana, bons estudos e tenham uma ótima noite. Qualquer coisa é só me chamar que eu estou aqui. Tchau, tchau!